Queridas e amadas, estamos mais uma vez aqui para prosseguir com o nosso estudo sobre as mulheres da Bíblia. Gostaria de orar com vocês antes de começarmos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, chegamos na Tua presença para lhe agradecer, Senhor, por este momento, ao qual podemos compartilhar a Tua palavra e aprendermos mais de Ti, Senhor. Gostaria, Senhor, que o Senhor desse entendimento para as Tuas filhas, para as Tuas servas, entendimento para mim, para que eu possa entender Tua palavra e conseguir passar, Senhor querido, o que a Tua palavra, Senhor, significa, Senhor, o que a Tua palavra quer, Senhor, alcançar e os corações que a Tua palavra quer alcançar, Senhor. Que ela venha, Senhor querido, descer aos corações como em terra fértil, como semente em terra fértil, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa tuas filhas, Senhor, que irão participar, Senhor querido, desse vídeo, que irão aprender um pouco mais, Senhor, e também, Senhor, a mim, que eu possa aprender, Senhor, mais um pouco da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego o lar de cada uma nas tuas mãos, Senhor. E que essa palavra venha de encontro, Senhor querido, com o entendimento, de encontro com a necessidade, Senhor, que as tuas filhas, Senhor querido, necessitam, ou com aquilo que o Senhor quer, Senhor, que elas aprendam. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Como eu disse na semana passada, hoje nós vamos aprender um pouco sobre Abigail. Abigail é uma das mulheres mais importantes do Antigo Testamento, pela sabedoria que ela teve, né? Eu quero ler, então, com as irmãs, e quero que as irmãs depois leiam, que vocês leiam todo esse capítulo 25 de 1 Samuel, que fala sobre Davi e Abigail, mas vamos nos atentar sobre Abigail. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, e havia ali um homem em Maom, cujas propriedades estavam no Monte Carmelo. E o homem era muito rico, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e tosqueava as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal. Nabal significa insensato, né? Imprudente, né? E o nome da sua esposa era Abigail, e ela era uma mulher de bom discernimento e de formosa aparência, mas o homem era grosseiro e maligno nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. No versículo 10, vamos pular para o versículo 10, eu marquei aqui. Pulando então para o versículo 10, antes disso, né, o Davi, com mais 400 homens soldados que estavam fugindo de Saul, estavam se preparando também para a guerra, sentiram fome e foram pedir a esse Nabal que desse um pouco de comida, providência para eles, e que deixassem eles permanecer nas suas terras, porque o tempo que eles estiveram no monte ali, eles cuidaram dos funcionários do Nabal, não deixaram que nada de mal acontecesse, não deixaram que ladrão nem animal algum pegassem os seus rebanhos. E Davi foi pedir essa providência. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Há muitos servos hoje em dia que fogem do seu senhor. Devo então tomar meu pão, minha água, minha carne, que matei para os meus tosqueadores, e dá-los a homens que não sei nem de onde são? Então Nabal respondeu que não ia dar providência, porque ele não sabia quem eram. E, na verdade, ele se referiu a Davi e seus homens como fugitivos, até vagabundos, porque eles não obedeciam ao rei Saul. Pulando do 10 para o 14, minha Bíblia tem uns versículos muito miudinhos. Um dos moços foi até Abigail, a mulher de Nabal, e disse: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso Senhor, e ele o tratou mal.
Mas os homens eram muito bons para conosco e não fomos feridos, nem perdemos nada enquanto estávamos junto deles. Pulando para o versículo 17. Agora, pois, sabe e considera o que farás, porque o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, porque ele é de tal forma filho de Belial, que ninguém pode falar com ele. Então, ele quis dizer que ele era filho de Satanás. Belial aqui significa o filho de Satanás, né? Porque ele era muito mau. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de milho, uvas passas, figos, e colocou nos burros e pediu que os seus servos levassem, e ela montou num burro, numa montaria, e foi também. Mas ela não contou nada para o marido, nada do que ela ia fazer. E aconteceu que quando ela estava andando, né, Davi vinha no mesmo tempo que ela estava indo, Davi vinha. E eles se encontraram. Eles se encontraram na colina. Ora, Davi havia dito: certamente em vão eu guardei tudo que aquele homem tinha no deserto, né? Mas ainda faça assim, e ainda mais faça Deus aos inimigos de Davi, se eu lhe deixar vivo tudo que lhe pertence até o raiar do dia. Que Davi tinha decidido no seu coração descer até a casa de Nabal e matar tudo, todos os meninos, todos os servos dele, inclusive os rebanhos, né? 23 e 24. Quando a Abigail viu Davi, ela desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto, né? Quer dizer, se ajoelhou e se inclinou à terra. E disse para Davi: sobre mim, Senhor, caia essa iniquidade, esse mal que o Nabal cometeu. E deixa tua serva, rogo-te, falar ao teu ouvido, ouve as palavras da tua serva. Rogo-te, meu Senhor, que não considere este homem de Belial, a saber, Nabal, pois como é o seu nome, assim ele é. E a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor, os que o Davi tinha enviado, né? Não vi os jovens de meu Senhor. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive Deus e como vive tua alma, visto que o Senhor te impediu de derramar sangue e vingar-te com as tuas próprias mãos, deixa agora os teus inimigos que procuram o mal para o meu Senhor ser como Nabal. E ali a Abigail abençoa Davi. Vamos pular por 35. Então Davi recebeu da mão dela o que ela trouxera e disse: sobe em paz à tua casa, eis que dei ouvido à tua voz e atenderei ao teu pedido. Amém? Eu peço que as irmãs leiam o capítulo 25 todo, que ele é muito importante. Vocês vão entender melhor a história. Mas vamos aqui falar sobre Abigail. As características de Abigail. Abigail era bonita, inteligente, sábia, humilde, íntegra e bondosa. Abigail soube lidar numa situação de estresse, com sabedoria e humildade. Era uma mulher que tinha tudo, não faltava nada, né? Ao contrário de muitas, ela era humilde, né? Não precisava ser tão humilde. Mas ela viu ali uma oportunidade. Ela tinha, na verdade, uma oportunidade de até se ver livre daquele homem malvado, né? Mas ela, mesmo assim, ela foi leal e fiel ao seu marido, que era um homem tão cruel, né? Davi foi ao encontro de Nabal na intenção de matá-lo e de exterminar com a casa dele. Porém, Abigail o dissuadiu a não fazer o que ele tinha decidido fazer a Nabal e sua casa. Dissuadir
significa induzir ou instigar alguém a mudar de opinião ou de intenção. Abigail, do alto da sua sabedoria, conseguiu fazer Davi, irado do jeito que ele estava, um homem sanguíneo, um homem guerreiro. Ela conseguiu fazer Davi mudar de opinião, mudar o sentimento que ele tinha no coração. Ela apaziguou a ira de Davi, apaziguou a situação. Nós podemos ver aqui que Abigail não ficou parada, esperando o que viria a acontecer, ou seja, o próximo capítulo, né? Como a gente costuma dizer, né? Ela não pediu para ninguém ir para ela até Davi, ela mesma se levantou e foi pedir que reconsiderasse. E também ela não ficou passando sermão em Nabal. Podia muito bem ficar passando sermão, ficar falando o tempo inteiro por que ele fez aquilo. Não, ela não fez nada disso. Ela tomou uma decisão: vou me levantar, vou reunir tudo que eu puder de mantimentos e vou ao encontro do rei para que seja apaziguada a ira do coração dele. Era a oportunidade que ela tinha de se desculpar com Davi e entregar Nabal nas mãos de Davi. Mas ela não fez, ela foi, ela entregou as providências e ela pediu perdão pela casa dela, perdão pelos pecados daquele homem, né? Era uma oportunidade que ela tinha para se desfazer daquele homem cruel, aquele homem que só fazia mal para ela. Ela se levantou e fez o que tinha que ser feito, né? Muitas vezes a gente passa por situação e a gente pensa que a gente não é nada, que a gente não pode nada, e a gente recorre a tantas coisas, tantas pessoas, ao pastor, liga para a rádio, liga para fulano, liga para ciclano para orar, para ajudar. Nós podemos nos levantar, nos munir de tudo que nós tivermos, de toda a palavra, de toda a fé e todo o poder que Deus nos deu, poder que Deus deu àquele que crê, para com sabedoria nós enfrentarmos os problemas, enfrentarmos as situações, porque a Abigail enfrentou a situação com muita sabedoria, paciência e humildade. E às vezes nos falta tudo: paciência, humildade e sabedoria. Ou nós temos um e não temos outro. Mas nós temos que ter sabedoria, paciência e humildade. Com essas três armas nós vamos vencer a situação, enfrentarmos a situação, principalmente a humildade. Não sair para a guerra soberba, não sair para orar com soberba, com orgulho, mas sair para orar humilde, sabendo que nós dependemos totalmente de Deus, que não é nós que vamos, é o Senhor que vai na frente. Certamente Abigail estava, enquanto ia, certamente ela orava ao Senhor. A Bíblia não fala, mas como nós que conseguimos, nós que já enfrentamos problemas, a gente sai da onde a gente está e vai enfrentar aquele problema, mas a gente vai orando, a gente vai clamando, pedindo a Deus que vá na frente, pedindo a Deus que toque nos corações, pedindo a Deus que solucione os problemas, né? E o que nós podemos tirar aqui de exemplo desta mulher, que ela foi uma única mulher que conseguiu fazer um exército mudar de ideia, fazer um homem poderoso mudar de ideia. Uma única mulher, com uma atitude, ela levantou e foi fazer o que tinha que ser feito. Ela enfrentou a situação, ela enfrentou o problema. E a Bíblia fala, e depois você vai lendo as Escrituras, a Bíblia fala que ela chegou em casa, depois de tudo, abençoou Davi e foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela viu o marido numa festa ali em casa, fez um banquete, já estava bêbado, já o coração alegre, alto, e ela esperou. No outro dia, quando ele acordou, ela contou para ele tudo o que tinha acontecido. Ela não escondeu de Nabal o que ela tinha feito. E a Bíblia diz que Nabal
A Bíblia não fala se de raiva ou se de temor, mas eu acredito que de temor. Ele teve um infarto. Ele teve um infarto e ficou paralisado. A Bíblia diz que teve um choque no coração. Ficou paralisado durante 10 dias. E depois de 10 dias o Senhor retirou a vida de Nabal. E por final da história, Davi, quando soube a morte de Nabal, mandou o servo dele buscar Abigail para ser esposa dele, né? E ainda, certamente, ficou dono de tudo que Nabal tinha, né? A Bíblia nos fala dessa mulher importante, que não ficou ali se lamentando porque o marido era ruim, chorando pelos cantos, porque o marido era cruel. Ela se levantou e enfrentou o problema. Ele era tão cruel que os próprios empregados tinham medo dele, que foram contar para Abigail o que ele tinha feito. E sabiam que ela ia dar um jeito, porque eles conheciam a patroa deles, eles conheciam a senhora deles, né? Então, como é que a gente é conhecida na nossa casa, na nossa vizinhança? Será que a gente é conhecida como a serva de Deus? Será que a gente é conhecida como uma mulher de oração, uma mulher que alguém tem um problema, sabe que pode contar contigo, teus filhos podem contar contigo, teus parentes podem contar contigo? Ou tu é mais uma mulher que quando tem algum problema, tu procura lavar as mãos, dizer que não é contigo, não tenho nada a ver com isso, ou lidar com a situação, levar na brincadeira, né? Como é que tu enfrenta a situação da tua casa? Vamos pensar e vamos tirar essa semana, até na próxima terça-feira, meditar nesse capítulo 25 de 1 Samuel. É com alegria que eu entrego essa palavra, mais uma parte da Bíblia e mais uma mulher que nós conhecemos hoje, Abigail. Entrego em nome de Jesus essa palavra e que vocês possam aprender com esta mulher, ser humilde, enfrentar a situação com humildade, com soberania da parte de Deus, com legitimidade, com honestidade, ser uma mulher honesta e íntegra nas mãos do Senhor, não para si próprio, mas nas mãos do Senhor. É em nome de Jesus que eu entrego essa palavra. E você que não veio no culto, eu anunciei que nas quinta-feira agora, a partir das 7h30, nós teremos um encontro, uma hora de encontro com mulheres para oração. Ler uma palavra e oração. Eu conto com a presença de vocês, em nome de Jesus, e fiquem com Deus. Se você tiver alguma dúvida, anotar, quando ler ali esse capítulo 25 de 1 Samuel, anota ali o que você tem dúvida, ou o que você mais chamou a atenção, e para compartilhar com as irmãs na quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.